Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Quando eu era mais novo, trabalhava como entregador de jornais e uma das minhas rotas incluía a casa de uma senhora chamada Margie. Ela habitava uma antiga casa no final da rua, envolta em mistério e sombras. Era uma mulher solitária, com uma aura enigmática que pairava ao redor dela. Eu sempre me sentia compelido a verificar como estava. Então, frequentemente entrava em sua casa para entregar o jornal e brevemente interagir com ela. Numa manhã sombria e nebulosa, entrei na casa de Margie como de costume. A atmosfera dentro da casa parecia ainda mais pesada do que o normal, e um frio inexplicável percorreu minha espinha quando avistei sua figura deitada na cama, imóvel como uma estátua. Deixei o jornal sobre a mesa, tentando ignorar a sensação de desconforto que crescia dentro de mim, e saí o mais rápido que pude. No dia seguinte, retornei à casa de Margie e a cena se repetiu. Ela estava lá, na mesma posição, como se não tivesse se movido desde a última vez que a vi. Estranhamente, o jornal que eu havia deixado na mesa no dia anterior ainda estava intacto, como se ninguém tivesse sequer tocado nele. Um arrepio de medo percorreu meu corpo enquanto eu me afastava da casa. Foi só no terceiro dia que algo fora do comum aconteceu. Entrei na casa de Margie e, para minha surpresa, ela estava acordada. Seus olhos, porém, tinham um brilho estranho, um olhar vago que me deixou arrepiado. Ela me recebeu com um sorriso sinistro e estendeu os braços para me abraçar. O toque dela enviou calafrios pela minha espinha, e eu me afastei desconfortavelmente antes de me apressar para sair dali. Na manhã seguinte, quando cheguei à casa de Margie, fui recebido por uma cena horrível. Carros de polícia estavam estacionados na frente da casa e uma multidão se aglomerava ao redor. Foi então que soube a verdade arrepiante. Margie havia morrido naquela mesma cama, 3 ou 4 dias antes. Minha mente girava com incredulidade, enquanto eu tentava entender como pude conversar com ela e até mesmo abraçá-la no dia anterior, quando ela já estava morta. No meu antigo emprego em um hospital, eu estava acostumado com os plantões noturnos, que muitas vezes se estendiam até altas horas da madrugada. Em uma dessas noites, por volta das 3 da manhã, decidi fazer uma pausa e pegar um lanche na máquina automática de venda que ficava no corredor próximo à área das enfermarias. Enquanto me aproximava da máquina, algo chamou minha atenção. Uma porta ao lado da máquina, com uma pequena janela que dava para a cafeteria do hospital. Parecia estranho, pois a cafeteria geralmente estaria fechada naquela hora da madrugada. No entanto, notei nitidamente um vulto passando rapidamente pela porta. Inicialmente, não dei muita importância, pensando que talvez fosse apenas um funcionário ou outro profissional de saúde que também estava de plantão naquela noite. No entanto, após alguns instantes, um pensamento inquietante cruzou minha mente. As luzes da cafeteria eram ativadas por sensores de movimento e deveriam ter acendido quando alguém passou pela porta. Para minha surpresa, tudo permanecia envolto na escuridão lá dentro. Curioso e um pouco apreensivo, decidi me aproximar da porta para verificar o que estava acontecendo. Ao olhar pela janela, o que vi me deixou arrepiado até os ossos. O vulto que eu tinha visto há pouco não estava em lugar algum. Em vez disso, percebi que a direção que ele havia tomado indicava que teria atravessado a parede sólida da cafeteria. Uma onda de medo inexplicável tomou conta de mim enquanto eu processava essa imagem perturbadora. Sem hesitar, dei meia volta e corri o mais rápido que pude pelo corredor do hospital, sentindo meu coração martelando no peito. Nunca na minha vida havia sentido uma urgência tão grande em sair de um lugar como naquele momento. Mais tarde, ao relatar o ocorrido aos colegas de trabalho, fui recebido com olhares de incredulidade e algumas teorias sobre o que poderia ter acontecido. Mas, para mim, aquela experiência
ficou marcada como um lanche arrepiante que me fez repensar sobre os mistérios que podem se esconder nas sombras da noite, até mesmo dentro de um hospital. Essa história que minha mãe costuma contar sempre me arrepia até os ossos. Ela remonta a uma noite em que eu era apenas um bebê e as circunstâncias envolvendo meu choro incontrolável parecem ter desencadeado uma série de eventos inexplicáveis. Naquela noite sombria, minha mãe foi chamada repetidamente até o meu berço pela minha incessante choradeira. Cada ida ao quarto para verificar se eu estava bem parecia ser em vão, pois o choro persistia, desafiando qualquer tentativa de acalmá-lo. À medida que as idas e vindas se repetiam, o cansaço começou a pesar sobre os ombros já sobrecarregados da minha mãe. Em uma dessas idas, no entanto, algo incomum aconteceu. Enquanto se aproximava do meu quarto, ela ouviu distintamente passos, como se alguém estivesse se movendo pela casa. O coração dela deu um salto assustado, pois ela sabia que era a única pessoa na casa naquela noite. Um medo inexplicável a tomou enquanto ela ficava parada, imersa em um silêncio tenso, aguardando qualquer sinal de movimento. Os segundos se arrastaram lentamente e os passos misteriosos cessaram. Mas então, quando tudo parecia voltar ao silêncio, um novo elemento de horror foi adicionado à cena. O berço onde eu jazia começou a balançar suavemente, como se impulsionado por mãos invisíveis. E foi então que minha mãe ouviu algo que fez seu sangue gelar nas veias. Uma voz suave, feminina, ecoando no quarto, dirigindo-se a mim com ternura e tentando me acalmar. A presença invisível parecia estar cuidando de mim, tentando confortar-me quando nenhuma outra explicação razoável poderia ser encontrada. Essa experiência deixou uma marca indelével na memória da minha mãe, e sempre que ela relembra essa história, ainda pode sentir o arrepio que percorreu sua espinha naquela noite. Um encontro inexplicável com o desconhecido que desafia toda lógica e racionalidade, deixando-nos contemplando os mistérios que permeiam o mundo além da nossa compreensão. A história da última semana de vida da minha avó é algo que ainda ecoa em minha mente como uma premonição sombria e intrigante. Naqueles dias finais, enquanto ela se aproximava do limiar entre esta vida e a próxima, testemunhamos algo que desafiava qualquer explicação racional. Minha avó, uma mulher gentil e amorosa, começou a apresentar comportamentos estranhos. Com frequência, a encontrávamos perdida em pensamentos, olhando fixamente para o vazio, como se estivesse enxergando algo que nós, os vivos, éramos incapazes de ver. E então, ela começou a conversar. Não com pessoas presentes, mas com parentes que já haviam partido deste mundo. Era como se ela estivesse em uma conversa íntima com os espíritos de seus entes queridos que já haviam partido. Ela falava com ternura e calma, como se estivesse se preparando para se reunir com eles em breve. Lembro-me vividamente de um desses momentos, quando a ouvi dizendo suavemente: "Tudo bem, Rose, chego aí em breve." Era como se ela estivesse fazendo planos para sua própria partida, como se estivesse consciente de que seu tempo neste mundo estava chegando ao fim. No entanto, algo mudou drasticamente quando ela começou a conversar com seu irmão, que ainda estava vivo. Achamos isso estranho e perturbador, pois até então, ela só havia se comunicado com aqueles que já haviam falecido. Essa anomalia nos deixou perplexos, mas não imaginávamos o que estava prestes a acontecer. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebemos uma ligação que gelou nosso sangue e confirmou nossos piores temores. O irmão da minha avó, com quem ela havia conversado horas antes, havia acabado de falecer. O choque e a confusão nos envolveram enquanto tentávamos processar essa reviravolta surreal dos acontecimentos. A conversa premonitória da minha avó se revelou ser mais do que apenas delírios de uma mente debilitada pela idade
e pela doença. Ela parecia estar conectada a um plano de existência além da nossa compreensão, capaz de antecipar eventos que estavam além do alcance da nossa compreensão humana. Essa experiência me deixou com uma sensação de humildade diante dos mistérios do universo e da vida após a morte. A história da conversa premonitória da minha avó permanecerá para sempre como um testemunho do inexplicável e do desconhecido que permeiam nossas vidas, mesmo nos momentos finais de nossa jornada terrena. Essa lembrança da minha infância permanece como um mistério intrigante e perturbador até hoje. Tinha apenas 6 anos quando experienciei um evento que desafia toda a lógica e compreensão racional. Tudo começou com a triste notícia do falecimento de uma colega de trabalho da minha mãe, que também era enfermeira. A dor da perda ecoava em nossa casa, enquanto minha mãe lidava com a partida de sua querida amiga. Naquela mesma noite fatídica, algo extraordinário aconteceu. Acordei subitamente, percebendo que havia adormecido na cama da minha mãe. Ao olhar ao redor, meus olhos se fixaram em uma figura ao lado dela. Uma mulher desconhecida, vestida como uma enfermeira, estava em pé ao lado da cama, parecendo estar cuidando da minha mãe. Fiquei atônito, pois nunca havia visto aquela mulher antes. No entanto, ela não parecia estranha ou assustadora. Pelo contrário, irradiava uma aura de calma e tranquilidade enquanto se ocupava com o que parecia ser a administração de medicação intravenosa na bolsa ao lado da cama. Nossos olhares se encontraram por um breve momento, e ela me dirigiu um sorriso suave e reconfortante. Em seguida, sem dizer uma palavra, ela se afastou da cama e saiu pelo corredor, desaparecendo diante dos meus olhos incrédulos. Minha mente infantil não conseguia processar o que acabara de presenciar. Quem era aquela mulher misteriosa? E por que ela estava cuidando da minha mãe? Foi somente alguns dias depois desse encontro enigmático que minha mãe voltou do funeral de sua colega de trabalho. Ao me mostrar uma foto da sua amiga falecida, meu coração gelou instantaneamente. A imagem diante de mim era da mesma mulher que eu havia visto naquela noite no quarto, vestida como uma enfermeira, cuidando da minha mãe. O choque e a perplexidade me envolveram enquanto eu tentava reconciliar essa experiência com a realidade. Como poderia ser possível que eu tivesse visto a alma ou o espírito da colega de trabalho da minha mãe naquela noite? Até hoje, essa memória permanece como um enigma não resolvido em minha vida, desafiando minhas crenças e compreensão do mundo ao meu redor. Trabalhar no plantão noturno de um McDonald's certamente já proporcionava experiências peculiares o suficiente, mas nada poderia ter me preparado para o encontro sobrenatural que vivenciei em uma dessas noites sombrias. Era tarde, e o restaurante estava relativamente tranquilo, com apenas alguns clientes esporádicos. Eu e 2 colegas estávamos nos fundos da lanchonete, ocupados lavando os pratos do turno, quando fomos surpreendidos por um barulho repentino e estrondoso vindo da área da frente. Corremos para ver o que estava acontecendo e, para nosso espanto, encontramos o aparelho de som que normalmente ficava no balcão caído no chão, desligado. Mas o mais perturbador de tudo era que não havia ninguém por perto. Nenhum cliente, nenhum colega de trabalho, absolutamente ninguém. A perplexidade tomou conta de nós enquanto tentávamos entender como o aparelho de som poderia ter acabado ali, deitado no chão, quando momentos antes estava perfeitamente posicionado no balcão. Não havia razão lógica para explicar o que aconteceu, e uma sensação arrepiante começou a se instalar em nossos corações. Decidimos então verificar as imagens das câmeras de segurança na esperança de encontrar alguma explicação para o que acabara de acontecer. O que descobrimos nos deixou horrorizados e com os cabelos em pé. Nas imagens, víamos claramente o aparelho de som,
quieto e inofensivo, posicionado no balcão. Mas então, sem aviso prévio, ele simplesmente decolou do balcão, como se fosse impulsionado por uma força invisível, e caiu violentamente no chão. A incredulidade se misturou com o medo enquanto assistíamos à cena se desenrolar diante de nossos olhos atônitos. Não havia dúvida. Algo sobrenatural estava acontecendo ali naquela lanchonete. Aquela noite se tornou uma lembrança que jamais esqueceremos. Uma prova inegável de que o inexplicável e o desconhecido habitam entre nós. A única explicação plausível que conseguimos encontrar foi que aquilo só poderia ter sido obra de um fantasma, um espírito inquieto que não parecia apreciar muito o som naquela noite fatídica. Trabalhar em uma piscina pública geralmente oferece uma dose saudável de tranquilidade durante as horas de fechamento, quando o local se transforma em um oásis de quietude. No entanto, uma noite em particular transformou essa sensação de paz em um turbilhão de mistério e medo que ainda ecoa em minha mente. Era tarde, cerca de 2 da manhã, quando me vi imerso na rotina noturna de limpeza dos vestiários da piscina. O silêncio reinava ao meu redor, interrompido apenas pelo som suave da água sendo escoada dos chuveiros. A piscina estava fechada há algumas horas e eu estava completamente sozinho no prédio. Foi então que ouvi, para minha perplexidade e incredulidade, o som distinto de risadas infantis ecoando pelo ambiente. Risadas alegres e brincalhonas, como se crianças estivessem se divertindo ao redor da piscina. Os passos descalços ecoavam pelos corredores vazios, deixando-me arrepiado até os ossos. Instintivamente, deixei de lado minha tarefa de limpeza e me dirigi rapidamente para a área da piscina, determinado a investigar a origem dos sons misteriosos. Mas, para minha surpresa e confusão crescente, ao chegar lá, me deparei com um vazio absoluto. Não havia ninguém à vista. Nenhuma criança, nenhum vestígio de presença humana ao redor da piscina deserta. As portas estavam todas firmemente fechadas e trancadas. Não havia lugar para alguém se esconder. Mais desconcertante ainda, não encontrei nenhuma pegada molhada ou qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali recentemente. Uma sensação de inquietação se apoderou de mim, enquanto eu tentava reconciliar a realidade palpável com os sons inexplicáveis que havia acabado de testemunhar. Verifiquei novamente as portas, os monitores de segurança e até mesmo os registros de entrada e saída. Mas tudo estava como deveria estar, vazio e silencioso, com exceção dos sons normais de uma piscina deserta. Eu era a única pessoa no prédio naquela noite, e ainda assim, algo inexplicável estava acontecendo ao meu redor. Um arrepio de temor percorreu minha espinha enquanto eu ponderava sobre a possibilidade de ter testemunhado a presença de uma assombração infantil naquela noite. Um enigma que permanece sem solução, assombrando meus pensamentos até os dias de hoje. A história que vou compartilhar é daquelas que permanecem gravadas na memória com uma nitidez perturbadora, como se tivessem acontecido ontem. Certa noite, em meio ao silêncio da escuridão, despertei abruptamente, encontrando-me em um estado de alerta máximo, como se algo estivesse prestes a acontecer. E foi então que me deparei com uma visão que gelou meu sangue e fez meu coração disparar. Ao lado da minha cama, uma figura se erguia na penumbra do quarto. Era uma mulher vestida com um hábito escuro, a cabeça coberta por um véu que ocultava seu rosto. Seus lábios moviam-se em silêncio e seus gestos eram de uma reverência profunda, como se estivesse absorta em uma prece fervorosa. Eu, no entanto, não conseguia ouvir nenhum som vindo dela. Apenas testemunhava seus movimentos rítmicos, enquanto ela repetia o sinal da cruz sobre o peito. O terror envolveu-me como uma sombra, enquanto eu observava a cena, incapaz de me mover ou de desviar o olhar da figura enigmática diante de mim. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica para aquilo,
Mas cada racionalização era rapidamente descartada diante da presença sobrenatural que se desdobrava diante dos meus olhos. Quando finalmente encontrei a coragem de falar sobre o que havia presenciado, contei para minha mãe no dia seguinte, esperando encontrar alguma explicação plausível para o que tinha acontecido. Foi então que ela compartilhou comigo um detalhe perturbador sobre nossa casa, uma revelação que lançou uma luz sombria sobre a experiência que vivi. Minha mãe me contou que nossa casa havia sido construída originalmente para servir como residência de um padre e que, ao longo dos anos, vários religiosos, incluindo freiras, haviam passado por ali. Era uma informação que eu desconhecia completamente e que arrepiou minha espinha ao considerar as possíveis conexões entre a presença que eu havia testemunhado e o passado oculto da nossa morada. A revelação trouxe uma nova camada de mistério e inquietação à minha experiência, deixando-me contemplando as sombras que se escondem nos cantos mais obscuros da história da nossa casa. Até hoje, a imagem da freira rezando ao lado da minha cama assombra meus pensamentos, deixando-me com perguntas sem resposta e uma sensação de inquietação que não consigo sacudir. Como agente funerária, sou confrontada diariamente com a realidade sombria da morte e do luto. No entanto, uma experiência em particular permanece gravada em minha memória, como uma lembrança vívida e arrepiante, desafiando todas as explicações racionais. Era um dia como qualquer outro no meu trabalho. Eu estava concentrada em preparar o corpo de uma criança para seu último adeus. Mas o que aconteceu em seguida mudou completamente a atmosfera tranquila da sala e fez meu coração bater descompassadamente. Enquanto eu estava absorta em meu trabalho, senti subitamente algo puxando meu cabelo, como se uma mão invisível estivesse brincando com ele. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu olhava em volta, esperando encontrar uma explicação lógica para aquela sensação perturbadora. No entanto, estava completamente só na sala, sem ninguém além de mim e do corpo da criança diante de mim. Minutos depois, um som inesperado ecoou no ar silencioso. Uma risadinha aguda e infantil que me fez estremecer até o âmago da minha alma. O medo começou a se insinuar em meu peito, enquanto eu observava a porta da sala se fechar abruptamente diante dos meus olhos, sem que ninguém estivesse por perto para fazê-lo. Um silêncio opressivo envolveu a sala, interrompendo o zumbido constante das máquinas e deixando-me imersa em uma quietude mortal. Eu me sentia como se estivesse presa em um pesadelo, incapaz de escapar da sensação de que algo sinistro estava se desenrolando ao meu redor. Determinei-me a terminar meu trabalho, mas a atmosfera pesada e perturbadora persistia. Enquanto eu vestia o corpo da criança, uma sensação estranha envolveu-me, como se uma presença invisível estivesse observando cada movimento que eu fazia. E então, quando finalmente terminei, senti um toque suave em meu ombro e um calor reconfortante ao redor da minha cintura, exatamente onde uma criança estaria se estivesse me abraçando. Uma onda de emoção me invadiu enquanto eu me via envolta por uma sensação de paz e conforto inexplicável. Aquela experiência permanece como um mistério sem solução em minha mente, desafiando minha compreensão do mundo e me deixando com uma sensação de humildade diante do desconhecido. Afinal, há coisas neste mundo que escapam à nossa compreensão racional, mas que ainda assim tocam profundamente nossas almas. Essa história continua a me acompanhar como uma lembrança reconfortante em meio à dor da perda. Foi uma daquelas noites que parecem ser mais escuras e silenciosas do que o habitual, quando o peso da solidão parece mais palpável do que nunca. Era cerca de 2 da manhã quando fui despertada por uma sensação estranha e inesperada, algo segurando firmemente minha perna. Meu coração deu um salto assustado enquanto eu tentava compreender o que estava acontecendo.
Não havia ninguém mais no quarto além de mim, então a sensação de uma presença desconhecida me deixou arrepiada até a alma. Um calafrio percorreu minha espinha, enquanto eu me debatia com a ideia de que algo sobrenatural pudesse estar acontecendo. Mas com o tempo, o cansaço me venceu e eu me entreguei ao sono, tentando ignorar a inquietante experiência que acabara de vivenciar. Foi só na manhã seguinte que a verdade cruel veio à tona. Minha mãe recebeu uma ligação que nos deixou atordoados. Minha avó havia falecido às 2 da manhã. O choque e a tristeza tomaram conta de mim enquanto eu tentava processar a conexão entre os eventos da noite anterior e a notícia devastadora que acabávamos de receber. Foi então que uma sensação de paz e compreensão começou a se insinuar em meio ao turbilhão de emoções. Uma voz suave em meu interior sussurrava que aquele toque em minha perna, na escuridão da noite, não era um sinal de perigo ou ameaça, mas sim um último adeus carinhoso de minha avó. A ideia de que minha avó estava me dizendo adeus naquela noite fatídica trouxe-me um conforto imenso. A sensação de sua presença ao meu lado, mesmo que invisível aos olhos, tornou-se um bálsamo para a minha alma ferida pela perda. Aquela simples manifestação de amor transcendeu as barreiras entre os mundos dos vivos e dos mortos, conectando-nos em um momento de despedida que jamais esquecerei. Embora a dor da perda ainda esteja presente em meu coração, a certeza de que minha avó estava ali, mesmo naquele último momento, para me dizer adeus, é algo que guardarei para sempre com gratidão e amor. É uma lembrança que me conforta nos dias sombrios e me lembra que o vínculo entre nós nunca será quebrado, nem mesmo pela morte. Na pequena vila onde cresci, havia uma casa abandonada no topo da colina. Dizia-se que estava assombrada por uma figura estranha, uma velha de cabelos brancos que vagava pelos corredores à noite. Muitos evitavam a casa, com medo do que poderiam encontrar lá dentro. Mas a curiosidade sempre falava mais alto para mim e meus amigos. Decidimos investigar. Uma noite, enquanto nos aproximávamos da casa velha, uma sensação de frio nos envolveu. O ar estava carregado de uma presença sinistra e podíamos ouvir sussurros vindos das sombras. Então vimos ela, uma figura espectral de uma mulher idosa, com cabelos brancos como a neve, pairando no ar. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural e um sorriso sinistro curvava seus lábios. Assustados, começamos a recuar, mas antes que pudéssemos escapar, a figura se transformou diante de nossos olhos em uma porca gigante, seus olhos vermelhos brilhando com uma fome voraz. Corremos o mais rápido que pudemos, o som dos cascos batendo no chão ecoando em nossos ouvidos. Por sorte, conseguimos chegar em segurança à vila, mas o encontro assustador permaneceu em nossas mentes. Nos dias que se seguiram, ouvimos relatos de outros moradores sobre avistamentos da velha do cabelo branco que se transformava em porca à noite. Parecia que a assombração estava se tornando cada vez mais ousada. Ninguém sabia ao certo a origem da velha assombração ou por que ela se transformava em porca, mas todos concordavam que era melhor manter distância da casa abandonada no topo da colina. Até hoje, me pergunto sobre os segredos sombrios que espreitam naquela casa velha, e se a velha do cabelo branco continuará a assombrar a vila por gerações futuras. Certa vez, ao esperar pelo meu trem, em uma estação vazia durante a madrugada, me deparei com um homem estranho. Ele estava vestido de forma antiquada, com um sobretudo surrado e um chapéu que ocultava parte de seu rosto. Sua presença era perturbadora, como se não pertencesse àquele tempo ou lugar. Intrigado e um pouco assustado, decidi observá-lo de longe. Ele parecia perdido em pensamentos, olhando fixamente para o nada. Quando meu trem finalmente chegou, pensei que finalmente me livraria daquela sensação incômoda. Entretanto, ao embarcar, notei que o homem estranho também entrava no mesmo vagão que eu. Ele se sentou em um canto escuro
e continuou a me observar com seus olhos penetrantes. Com o coração acelerado, tentei ignorá-lo, mas a sensação de desconforto persistia. Quando o trem parou em uma estação deserta no meio do nada, o homem se levantou abruptamente e se aproximou de mim. "Você pode me ajudar?" Ele perguntou, sua voz rouca ecoando pelo vagão. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão, revelando uma fotografia antiga. Na imagem desbotada, reconheci o rosto do homem que estava diante de mim, mas muito mais jovem. Ele me encarava com uma expressão de urgência, como se estivesse tentando me comunicar algo. Sem entender completamente o que estava acontecendo, aceitei a fotografia e concordei em ajudá-lo. Mas quando olhei para cima, o homem havia desaparecido, deixando apenas um arrepio na espinha e uma sensação de inquietude. Até hoje, não sei se aquilo foi real ou apenas fruto da minha imaginação. Mas a imagem do homem na estação de trem continua a me assombrar, deixando-me questionando o que realmente aconteceu naquela noite sombria. Era uma noite como outra qualquer, até que algo extraordinário aconteceu. Enquanto eu estava em casa, sozinho, uma presença começou a se manifestar ao meu redor. No início, eram apenas pequenos ruídos inexplicáveis, sombras que se moviam rapidamente pela sala. À medida que a noite avançava, os fenômenos paranormais se intensificaram. Objetos começaram a se mover por conta própria. Portas se abriram e fecharam sem explicação. Eu sentia arrepios na espinha, uma sensação de que não estava sozinho naquele lugar. Decidi gravar tudo o que estava acontecendo, na esperança de encontrar alguma explicação racional para os eventos inexplicáveis. Mas o que capturei nas filmagens foi além da compreensão humana. Sombras se contorciam nas paredes, rostos indistintos apareciam e desapareciam nas sombras. Uma voz sussurrante ecoava pelos cômodos, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Apavorado, busquei respostas em livros antigos e na internet, mas nada parecia se encaixar com o que eu estava vivenciando. Era como se estivesse lidando com forças além da nossa compreensão, algo que desafiava as leis da natureza. Enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo, os fenômenos paranormais atingiram seu ápice. Uma figura translúcida surgiu diante de mim, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Era como se estivesse tentando se comunicar, transmitir uma mensagem do além. Eu me senti preso entre dois mundos, incapaz de escapar da influência dessa presença sobrenatural. E então, tão abruptamente quanto começou, tudo se acalmou. A sala estava quieta novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquela experiência tinha mudado algo dentro de mim. Agora eu via o mundo com novos olhos, consciente de que existem mistérios além da nossa compreensão. E embora eu nunca tenha encontrado uma explicação racional para o que aconteceu naquela noite, sei que o véu entre os mundos é mais fino do que imaginamos. Há alguns anos, quando eu era adolescente, eu costumava passar minhas férias na casa de campo da minha avó. Era um lugar isolado, cercado por uma densa floresta, com apenas algumas outras casas distantes. Uma noite, enquanto eu estava lá, algo aconteceu que mudou minha vida para sempre. Era uma noite de verão quente e abafada, e eu estava deitado na cama tentando dormir. De repente, acordei com um som estranho vindo de fora. Parecia um choro fraco, quase inaudível. Eu me levantei e fui até a janela para ver o que estava acontecendo. Lá fora, na escuridão da noite, eu vi uma figura esguia se movendo lentamente pela floresta. Ela parecia estar chorando baixinho enquanto se arrastava entre as árvores. Fiquei paralisado de medo, incapaz de tirar os olhos daquela cena bizarra. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a figura desapareceu na escuridão. Eu tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido apenas minha imaginação, mas o medo ainda estava lá, pesado no ar.
No dia seguinte, mencionei o que vi para minha avó. Ela ficou pálida e me contou uma história arrepiante. Há muitos anos, uma família havia morado naquela área, mas desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Diziam que o fantasma de uma jovem menina que morreu de maneira trágica naquela floresta ainda assombrava a região. Desde então, nunca mais consegui dormir tranquilamente naquela casa de campo. Cada ruído na noite me fazia estremecer de medo, e eu sempre me perguntava se era o fantasma daquela menina chorando lá fora. Até hoje, não consigo esquecer aquela noite assustadora na casa de campo da minha avó. E sempre me pergunto se o que vi foi realmente um fantasma ou apenas minha mente brincando comigo na escuridão da noite. Mas uma coisa é certa. Aquela experiência mudou minha vida para sempre, e eu nunca mais olhei para uma floresta da mesma maneira novamente. Há algo sobre essa história que me deixa arrepiado até hoje. Algo que não consigo explicar racionalmente. Aconteceu comigo há alguns anos, durante um verão escaldante, que se transformou em uma noite sufocante e inquietante. Eu morava em uma casa antiga nos arredores da cidade, rodeada por uma floresta densa e sinistra. Naquela noite em particular, minha família estava fora da cidade e eu fiquei sozinho em casa, desfrutando da tranquilidade que a solidão proporcionava. Mas logo percebi que algo estava errado. Os sons habituais da casa se tornaram distorcidos, como se fossem emitidos de um mundo paralelo. Passos ecoavam pelos corredores vazios, portas rangiam sem motivo aparente, e uma sensação de opressão pairava no ar, sufocando-me lentamente. Tentei ignorar essas sensações perturbadoras, convencendo-me de que era apenas minha mente brincando comigo na ausência de companhia. Mas então, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Eu comecei a ouvir vozes sussurrantes vindas de lugares obscuros da casa, sussurros ininteligíveis que me deixavam arrepiado até a medula. À medida que a noite avançava, esses sussurros se intensificavam, transformando-se em murmúrios incessantes que pareciam sussurrar segredos antigos e sombrios. O pior veio quando eu vi a figura pela primeira vez. Uma sombra indistinta, meio escondida nas trevas, observando-me com olhos vazios e penetrantes. Tentei convencer-me de que era apenas minha imaginação, mas havia algo naquele olhar que me fazia duvidar de minha própria sanidade. À medida que a noite se arrastava, a presença se tornava mais tangível, mais real. Eu podia sentir sua respiração gélida na nuca, suas mãos frias tocando minha pele, seus sussurros sibilantes enchendo meus ouvidos. Eu sabia que não estava sozinho naquela casa, que algo sinistro e maligno estava se manifestando nas sombras. Tentei fugir, mas parecia que a própria casa estava contra mim, mudando de forma e me impedindo de escapar. No fim, eu não sei o que aconteceu. A última coisa que me lembro é de estar encolhido em um canto escuro da casa, tremendo de medo, enquanto as sombras se fechavam ao meu redor. E então, tudo ficou negro. Quando acordei na manhã seguinte, estava deitado no chão da sala, coberto de suor e com o coração martelando no peito. Minha família voltou para casa mais tarde naquele dia e quando contei a eles sobre minha experiência, eles apenas balançaram a cabeça e disseram que era apenas um pesadelo. Mas eu sei a verdade. Aquela noite foi real, tão real quanto o medo que ainda me assombra até hoje. E mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto as sombras se aproximando novamente, esperando pacientemente pela próxima oportunidade de me arrastar de volta para a escuridão. Era uma noite comum e tranquila quando decidi pegar meu carro e fazer uma viagem pela estrada deserta que cortava o interior do país. A lua brilhava no céu, iluminando a estrada à minha frente enquanto eu dirigia pela escuridão. Enquanto eu seguia pela estrada vazia,
algo à beira do acostamento chamou minha atenção. Era uma figura solitária, uma mulher com os cabelos escuros esvoaçando ao vento. Ela estava parada ali, parecendo perdida e desamparada. Instintivamente, parei o carro ao lado dela e abaixei o vidro da janela. "Você precisa de ajuda?" perguntei, preocupado com a segurança dela naquela noite escura e deserta. A mulher olhou para mim com olhos assustados e hesitou por um momento antes de se aproximar do carro. Ela disse que seu carro havia quebrado e que estava perdida na estrada há horas. Sem hesitar, ofereci-me para levá-la até a cidade mais próxima, onde poderia conseguir ajuda. Enquanto dirigíamos pela estrada, começamos a conversar. Ela contou que estava a caminho de visitar sua família, mas seu carro havia quebrado no meio do nada. Parecia aliviada por ter encontrado alguém disposto a ajudá-la em sua situação. À medida que nos aproximávamos da cidade, notei que a mulher estava ficando inquieta. Ela olhava constantemente pelo retrovisor e parecia nervosa, como se estivesse com medo de algo. Foi então que ouvimos um barulho estranho vindo de trás do carro. Olhei pelo espelho retrovisor e vi uma figura escura correndo em nossa direção, movendo-se rapidamente pela estrada deserta. Pânico tomou conta de mim quando percebi que estávamos sendo seguidos por algo sinistro e desconhecido. Acelerei o carro, tentando escapar da ameaça que se aproximava, mas era tarde demais. A figura sombria alcançou-nos rapidamente e começou a bater no carro com uma força sobrenatural. A mulher ao meu lado começou a gritar de terror, enquanto eu lutava para manter o controle do veículo. Com um último esforço, consegui acelerar o carro e escapar daquela estrada amaldiçoada. Olhei para trás uma última vez e vi a figura sombria desaparecendo na escuridão, deixando-nos com o coração acelerado e os nervos à flor da pele. Chegamos à cidade a salvo, mas o encontro na estrada deserta permaneceria como um mistério sinistro em minha memória. O que era aquela figura sombria? De onde ela veio e por que nos perseguia? As respostas permaneceriam envoltas em mistério. Um lembrete sombrio de que há coisas neste mundo que desafiam a compreensão humana. Coisas que espreitam nas sombras e esperam para serem descobertas pelos corajosos o suficiente para procurá-las. Há alguns anos, vivi um pesadelo aterrorizante em uma pequena cidade isolada chamada Willow Creek. Tudo começou quando eu estava dirigindo por uma estrada deserta durante uma noite de tempestade. As árvores retorcidas e a escuridão opressiva criavam uma atmosfera sinistra ao redor. Enquanto avançava pela estrada, um vulto sombrio surgiu à beira da floresta. Era uma figura humanoide, com membros contorcidos e olhos brilhando na escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto passava por ela, mas eu convenci a mim mesmo que era apenas minha imaginação. No entanto, à medida que me aproximava de Willow Creek, a sensação de terror só aumentava. A cidade estava envolta em uma névoa densa e malévola, como se estivesse sendo consumida por uma força sinistra e invisível. Decidi parar em uma pousada à beira da estrada para passar a noite. Mas assim que entrei no prédio decrépito, soube que algo estava terrivelmente errado. O ar estava impregnado com um cheiro podre e a sensação de ser observado me seguia por todos os cantos. À medida que a noite avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. Ouvi sussurros vindos das paredes, sombras dançavam nos corredores vazios e objetos se moviam por conta própria. Era como se a própria pousada estivesse viva, possuída por uma presença demoníaca. Decidido a descobrir a verdade por trás desses eventos perturbadores, comecei a investigar os segredos sombrios da pousada. Desci ao porão escuro e úmido, onde encontrei uma porta trancada, coberta de símbolos sinistros. Sabia que não deveria abrir aquela porta, mas uma força invisível me puxava em direção a ela. Quando finalmente consegui abrir a porta, deparei-me com um horror indescritível.
Uma criatura grotesca e distorcida estava acorrentada dentro da sala escura, seus olhos vazios fixos em mim. Um grito de terror escapou dos meus lábios enquanto eu corria desesperadamente para escapar daquela prisão de pesadelo. Fugi da pousada, deixando para trás o horror que encontrei lá. Mas as memórias daquela noite assombrariam meus sonhos para sempre, lembrando-me de que há coisas neste mundo que desafiam a compreensão humana. Coisas que espreitam nas sombras e esperam para serem descobertas pelos corajosos e tolos o suficiente para procurá-las. Sou um trabalhador noturno em uma fábrica de produtos químicos. Minha rotina é simples. Chego à fábrica quando o sol se põe e passo a noite monitorando os equipamentos e garantindo que tudo funcione corretamente. A fábrica em que trabalho é uma construção antiga, com uma história que remonta a décadas atrás. Durante o dia é um lugar movimentado, com trabalhadores indo e vindo, máquinas zumbindo e o cheiro forte de produtos químicos no ar. Mas à noite, quando todos os outros se vão, a fábrica assume uma atmosfera completamente diferente. É como se a própria estrutura ganhasse vida, suspirando e rangendo enquanto o silêncio da noite envolve cada canto escuro. Foi em uma dessas noites silenciosas que o mistério começou. Enquanto eu realizava minha ronda pela fábrica, ouvi um som suave vindo de uma das salas laterais. Era um som inconfundível, como se alguém estivesse sussurrando. No começo, pensei que fosse apenas minha mente jogando truques comigo, mas à medida que me aproximei da sala, o som se tornou mais nítido, mais real. Curioso e um pouco preocupado, decidi investigar. Entrei na sala e imediatamente me arrependi. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz fraca das lâmpadas fluorescentes acima. O som do sussurro era mais alto aqui, ecoando pelas paredes e enviando arrepios pela minha espinha. Avancei cautelosamente, tentando localizar a origem do som. Foi então que vi algo que me fez congelar de terror. No centro da sala, havia uma figura encapuzada curvada sobre uma mesa. Seu corpo estava tenso, como se estivesse concentrado em uma tarefa importante. Mas o que mais me chocou foram os sussurros que escapavam de seus lábios, palavras incompreensíveis que pareciam ecoar em minha mente. Incapaz de me mover, fiquei ali, observando enquanto a figura continuava seu estranho ritual. Eu não sabia o que fazer. Minha mente gritava para fugir dali, mas algo me mantinha preso no lugar, como se eu estivesse sendo hipnotizado pela figura misteriosa. Finalmente encontrei coragem para me afastar silenciosamente e sair da sala. Desde aquela noite, evito passar pela sala onde vi a figura encapuzada. Mas os sussurros ainda ecoam em meus sonhos, lembrando-me de que há mistérios sombrios escondidos nos cantos mais obscuros da fábrica. Nunca consegui esquecer aquela experiência. Toda vez que entro na fábrica à noite, sinto como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse esperando nas sombras para me puxar de volta para o mistério que testemunhei. Mas continuo fazendo meu trabalho, esperando que um dia o mistério seja resolvido e eu possa, finalmente, encontrar paz de espírito. Era uma noite sombria e macabra, com o céu carregado de nuvens negras que pareciam sussurrar segredos sinistros entre si. A chuva caía torrencialmente, transformando as ruas em rios lamacentos e os postes de luz em globos fantasmagóricos. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando brevemente a escuridão com flechas de luz branca e assustadora. Eu era um caminhante noturno, incumbido de patrulhar as ruas sombrias e solitárias da cidade durante as horas mais escuras da noite. Mas naquela noite em particular, algo estava diferente. Uma sensação de inquietação se apoderou de mim desde o momento em que pus os pés na rua, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia sinistra e desconhecida. Enquanto eu percorria as ruas vazias,
Os sons habituais da cidade noturna pareciam distorcidos e distantes. O chiado da chuva e os trovões estrondosos pareciam misturar-se a uma cacofonia assustadora, ecoando pelos becos escuros e corredores estreitos. Decidi tomar um atalho por uma rua escura e estreita, ignorando a sensação de alarme que crescia dentro de mim. Foi então que vi algo que me fez parar no meu caminho e gelar de medo. De pé na esquina da rua, havia uma figura escura e imponente, sua silhueta mal definida contra o fundo da noite tempestuosa. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e sua presença parecia encher o ar com uma aura de perigo iminente. Meus instintos gritaram para que eu fugisse dali o mais rápido possível, mas algo me segurava no lugar, como se minhas pernas estivessem presas ao chão. Eu observei, hipnotizado pelo horror, enquanto a figura se aproximava lentamente, cada passo ecoando como um tambor, batendo um ritmo funesto. Com o coração batendo descontroladamente no peito, finalmente encontrei a coragem de dar meia volta e correr pela rua escura, os passos da figura sombria ecoando atrás de mim como um eco macabro. Cada esquina que eu dobrava parecia apenas me levar mais fundo na escuridão, até que finalmente cheguei a um cruzamento iluminado por uma luz fraca e trêmula. Ofegante e tremendo de terror, olhei para trás uma última vez, mas a figura sombria havia desaparecido, deixando-me sozinho na noite escura e macabra, sob a tempestade furiosa. Desde aquela noite, nunca mais me senti seguro nas ruas da cidade durante as horas noturnas. A lembrança da figura sombria assombra meus pensamentos e me atormenta nos meus sonhos, lembrando-me de que há forças sinistras neste mundo que estão além da nossa compreensão, esperando nas sombras para nos consumir.